Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Cláudia e este é mais um episódio do podcast Se Achas que Conheces. Este podcast conta com o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e também com o apoio dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. E hoje tenho comigo Joana Louro, muito obrigada. Vamos contar às pessoas a verdade? Vamos. Vamos? Acho que não. Não? Não. Então não vamos, Fernando, não vamos contar. Não cantamos, não podemos fazer isto. É muita crueldade. É, não é? É. Bem, em boa verdade, já existiu um podcast com a Joana, com a doutora Joana Louro. Mas nós estava achámos... tão mal que tivemos de repetir. É verdade. Não tinha para aí 1h30 de conversa e pensámos assim, bem, se calhar é melhor gravarmos outro, não é? E irmos direitos ao assunto. Vou só enquadrar. Joana Louro, médica, aqui em Caldas da Rainha, que não nasceu aqui em Caldas da Rainha, certo? Não nasceu em Caldas da Rainha. Vamos só explicar aqui um bocadinho, está bem, o percurso até chegares às Caldas da Rainha e desempenhares as funções que desempenhas hoje em dia no hospital aqui da nossa cidade. Pode ser? Pode. Então vamos lá, Joana. Então, eu nasci em Leiria, mas sempre vivi em Alcobaça. Eu costumo dizer que sou uma cidadã do mundo, porque eu passei por muitos sítios. Depois, aos 18 anos, saí de casa para ir tirar o curso, a licenciatura em medicina. Que eu já sei que muito, assim, a ferros pela mãe, não é? Assim, muito, não é? É verdade, nós falámos sobre isso. Sim, porque na altura tu tinhas-me perguntado se eu sempre quis ser médica. Exatamente. E eu disse, a minha mãe sempre quis que eu quisesse ser médica. Mas não, eu digo isto normalmente a brincar. Claro. Mas eu desde muito pequenina que efetivamente queria ir para a medicina e que tinha esta paixão e esta vocação. Houve ali uma altura que eu me desviei e dizia que queria ser jornalista porque adoro escrever, adoro comunicar, adoro chegar às pessoas. Não se nota nada para cá. Não. Gosto mesmo muito, tenho muito prazer e acho que a capacidade de comunicação e nós podemos chegar ao coração e à alma das pessoas é absolutamente maravilhoso, porque podemos fazer a diferença na vida de alguém. E podemos fazer coisas tão bonitas através da comunicação, não é? É mesmo. Então pronto. E a minha mãe aí disse, meu amor, isto é assim, um médico pode ser jornalista, um jornalista não pode ser médico, por isso vais para a medicina. E pronto. Não, eu estou a brincar, eu fui para a medicina com todo o gosto. Com todo o gosto. Olha, e com toda a convicção. Houve uma coisa que eu não te perguntei na altura. Foi muito doloroso, do género, tiveste que ser muito marroana, estudar muito, ou naturalmente ias absorvendo as coisas com muita naturalidade? Eu tive de trabalhar muito para entrar. Eu apanhei aquela altura que as notas explodiram em medicina, e eu não entrei logo em medicina, ainda andei 2 anos em veterinária, e depois houve um dia que eu disse, acabou. Se é a medicina que eu quero, é a medicina que eu vou tirar, custa o que custar, demora o tempo que demorar, mas é só ali que eu vou ser feliz. E ainda é uma coisa que eu digo muitas vezes às minhas filhas, que é, vocês têm de escolher uma profissão que realmente vos apaixone. Seja o que for. Seja o que for. Porque faz uma coisa que gostas e não trabalhas o único dia da tua vida. Não é bem assim, há dias que, obviamente, todos nos fartamos, nos saturamos e não há profissões perfeitas, nem empregos perfeitos. E há dias que me apetece bater com a porta e dizer o que é que eu estou aqui a fazer, há tanta coisa boa para fazer, gostava de ser tanta coisa. Mas isto já é mais recente, às vezes penso, gostava tanto de trabalhar noutras áreas. Também pelas condições que talvez os médicos estejam a trabalhar hoje em dia, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, não é? Pelas dificuldades, mas também se formos por aí, damos outro podcast, não é? Já temos que ir para o 3º e para o 4º e para o 5º. Mas eu espero voltar cá, neste ou noutros projetos, exatamente, 4, 5, quero muito voltar cá para falar de outras coisas. Não, mas eu acho que ainda nunca me arrependi de ter escolhido medicina, porque continuo muito apaixonada por aquilo que faço e acho que tenho o privilégio de estar e trabalhar numa profissão em que realmente temos impacto no outro e podemos trazer mais ao outro. E isso é um privilégio muito grande. Agora, hoje sei que poderia ter feito 500 mil outras coisas. Aliás, eu digo que se algum dia me doutorar, não vai ser em medicina. Não vai ser em medicina? Não, gostava muito de me doutorar em marketing. Que maravilha. Às vezes o meu marido brinca muito comigo porque diz, tu não podes ir à televisão, tu não podes fazer não sei o quê, porque houve uma vez que eu vi várias vezes à televisão falar de saúde, obviamente, e às vezes volto a casa e digo, eu gostava tanto de trabalhar em comunicação. Não obrigatoriamente em televisão, mas em comunicação. Hoje acho que poderia ter sido feliz em muitas outras áreas.
Mas na altura era medicina e ainda hoje não me arrependo. Obviamente. E já tive várias oportunidades na minha vida profissional de deixar a prática clínica e enverdar por outras áreas, sei lá, o mundo das farmacêuticas, o mundo da investigação, o mundo da docência, enfim, muitas outras... E nunca fizeste? E nunca tive coragem, porque eu gosto mesmo de estar com o doente e eu gosto mesmo da essência clínica da minha profissão e talvez por isso também tenha escolhido uma especialidade tão clínica. Exatamente. Não é? Então vamos lá atrás. Portanto, tu tiras medicina, em Lisboa, suponho? Não, eu fui tirar medicina para Espanha. Para Espanha, para exatamente. Para Barcelona. Para Barcelona, não é? Sim. Meu Deus do céu. E depois... Também não podemos entrar por esta conversa, senão não podemos. Voltas e vens logo para as Caldas, não? Eu volto, faço o internato geral e depois entro na especialidade e na especialidade já venho fazer a especialidade às Caldas da Rainha. E neste momento tu tens um cargo no hospital aqui da nossa cidade, onde és, diz-me lá, é um nome muito comprido e portanto eu perco-me, sabes? Não, neste momento eu estou a coordenar a Clínica de Ambulatório de Medicina Interna, Correto. Que é a CAMI, que é uma clínica, é um novo modelo. Como é que eu hei de explicar isto de forma que as pessoas percebam? Ou seja, o objetivo que nós temos é que os doentes, que são cada vez mais doentes, porque são também cada vez mais velhos e têm cada vez mais doenças crónicas, Correto. não tenham agudizações para não precisarem de ir a uma urgência. Certo. Por isso, a Clínica de Ambulatório de Medicina Interna o que faz é tentar tratar estas pessoas em regime de hospital de dia, onde as pessoas vão ter um tratamento e vão ter uma abordagem que evite a agudização e que evite internamentos e idas às urgências. Portanto, o que tu fazes é, tu coordenas um projeto que previne quase. Que não só previne a agudização, mas como permite uma melhor otimização do doente com patologia crónica, Correto. de forma a que lhe possamos mudar o prognóstico. Ou seja, nós queremos no fundo, é um acompanhamento de proximidade, onde o doente tem uma porta de entrada para poder... Quantos doentes tens neste momento, neste projeto? São muitos. Muitos? Porque é assim, a Clínica de Ambulatório de Medicina Interna tem neste momento várias valências e queremos que tenha mais. Eu diferenciei muito em diabetologia e obesidade. Que é aí onde nós queremos ir, mas já lá vamos. Exatamente. Por isso, todos os doentes com diabetes e com obesidade são pessoas com patologia crónica que precisam deste acompanhamento. E estamos a falar de centenas de doentes seguidos a nível hospitalar. Há uma pergunta que eu fiz da última vez e andámos aqui horas a conversar sobre ela, por isso é que o podcast não saiu. Estou a brincar, não foi por isso. Vou voltar a fazer porque acho que é importante fazer esta pergunta. Tu ainda te lembras disso tudo? Incrível. Aliás, eu lembro-me de cada conversa que tive com cada pessoa que esteve aqui comigo. Maravilhoso. Que é a necessidade de um outro hospital, sim ou não? Eu tenho que fazer esta pergunta porque se calhar não vou ter outra pessoa tão ligada ao nosso hospital, e que esteja lá todos os dias como tu estás, ou quase todos os dias como tu estás, e que trabalhes e que trabalhe lá como tu trabalhas, e que portanto tenha a visão que tu tens. E portanto eu tenho que te fazer esta pergunta: um hospital novo, sim ou não? Mais médicos, sim ou não? Qual é que é a grande problemática, Joana, na tua ótica? Nós precisamos desesperadamente de um hospital novo. Desesperadamente. É assustadora a necessidade que nós temos de um hospital novo, porque nós podemos desenvolver projetos maravilhosos, como é este da CAMI, exatamente. E efetivamente eu acho que disse também no último podcast que claro que há bons e maus profissionais em todo lado. Obviamente. Haverá, obviamente, uma capacidade de otimização e de melhoria gigante no nosso hospital e nos nossos serviços, mas de uma forma geral, trabalha-se muito bem neste hospital. E tem-se médicos de muita qualidade e faz um bom serviço Correto. Público de saúde. Agora, nós precisamos, evidentemente, de mais pessoas. De condições. E precisamos desesperadamente
de condições estruturais e físicas, até para o hospital crescer, Claro. para termos mais valências e darmos melhor assistência às pessoas com mais diferenciação, que neste momento não podemos, porque somos um hospital muito pequenino e com muitas limitações estruturais e de condições. Claro o que limita isto também muitas valências. limita tudo, limita crescermos para podermos dar mais. Limita até a cidade, na tua ótica, limita... do seu desenvolvimento social e humano. Claro que sim, claro que sim. Nós precisamos de crescer e de juntar recursos, e isso só se consegue com um hospital novo, para podermos dar melhor qualidade assistencial aos doentes nas múltiplas valências. Neste momento nós ainda nos suportamos muito de Santa Maria e teremos sempre de suportar. Nós não pretendemos nunca vir a ser um central, exatamente, não é essa a ideia. Mas a verdade é que nós não temos condições físicas, estruturais, para crescer, e por mais obras que se façam, por melhor que se otimize, nós precisamos de uma estrutura nova que permita um desenvolvimento da saúde na região. Eu acho que tu conheces, eu tive aqui há pouco tempo aqui a Catarina Tacanho, conheces, das farmácias Correia Rosa? Sim, sim. E fiz-lhe a mesma pergunta e ela dizia: eu não quero saber se é Caldas ou Bom Barral, nós precisamos de um hospital. Tu és da mesma opinião, ou para ti o hospital é Caldas da Rainha? Nós precisamos desesperadamente de um novo hospital, ponto. E isso é um facto. Agora, a minha opinião, e esta é muito pessoal, claro, é que nós, quando estamos a pensar ou projetar um hospital novo, não pode ser, seja onde for e seja o que Deus quiser. Exatamente. Eu sou muito a favor de um hospital nas Caldas da Rainha. Primeiro porque eu não acho, nem nunca concordei que se tenha a ter uma urgência nem uma porta aberta ao lado da porta da casa de cada pessoa. Isso não existe. Nós não podemos ter 3 maternidades separadas por 30, 40 ou 50 quilómetros. Nós não podemos ter uma urgência em cada concelho. Não podemos. Exatamente. É impensável. Somos um país relativamente pequeno, por isso a distância é fazível. Agora, eu acho é que tem de se ter noção que um hospital, para existir, necessita de ter recursos humanos, e para ter recursos humanos tem de ser atrativo. Correto. E tem de ser atrativo de muitos pontos de vista, não só urbanístico, não só social, não só a nível de escolas e educacional. Eu não vou querer ir trabalhar para um sítio onde eu não tenho uma creche para deixar os meus filhos, ou boas escolas, ou escolas sequer para deixar os meus filhos. Eu não posso pôr um hospital onde eu não tenho uma rede de transportes que os doentes se possa deslocar. Ou seja, as coisas têm de ser efetivamente pensadas. E eu acho que a cidade e esta região, não tem de ser obrigatoriamente na cidade de Caldas da Rainha, mas nesta zona com uma fácil deslocação e onde a estrutura está montada, para mim faz-me muito mais sentido do que deslocar toda esta estrutura para o Bom Barral, onde não há uma estrutura capaz de reter talentos e recursos. Claro. E eu acho que é importante perceber, por exemplo, no nosso serviço, no serviço de medicina, nós têm entrado pessoas numa altura em que o SNS se esvazia e que os serviços se esvaziam. Eu acho que é muito positivo. Eu fico particularmente feliz por perceber que nós estamos a atrair novos médicos e que os novos médicos estão a querer vincular ao nosso serviço, ao nosso hospital. E isto acontece porque achas que também um médico de vocação vem porque quer ajudar? Vem no sentido de... Porque a cidade é atrativa para viver. Pronto, e aí que nós vamos chegar. Pronto. Eu acho que nós temos de parar com esse discurso do médico de vocação vem para ajudar. Ou seja, eu acho que a medicina exige vocação e exige muita entrega, mas é uma profissão. Claro. Sim, enquanto nós batalharmos nesse registro, nós só estamos a esvaziar os mais jovens desta profissão. Exatamente. Porque isso foi o discurso dos mais velhos durante muito tempo. Eu fazia não sei quantas horas extraordinárias, eu trabalhava, eu entregava-me. Dedicava-me a 100%. Claro. Nós dedicamos à nossa família, nós precisamos nos dedicar ao nosso tempo livre, nós temos de ter prazer nestas coisas. A medicina é uma profissão que tem de ser respeitada e tem de ser dadas condições para se trabalhar nessa profissão. Não pode ser tudo aqui, isto não é um sacerdócio, nem é uma esmola, não é? Exatamente. Nós estudamos muito, investimos muito, preparamos muito, fazemos uma atualização constante e este esforço, que é um investimento, tem também de ser recompensado, não só financeiramente, obviamente, mas também em condições de trabalho.
Eu acho que as pessoas, eu acho que nós temos condições de atrair, como temos atraído, e de atrair ainda mais por vários motivos. Primeiro porque eu acho que trabalha-se efetivamente bem, eu falo particularmente do meu serviço, mas acredito que seja transversal a outros serviços do hospital, mas naturalmente eu falo do que eu mais conheço. Obviamente. Depois, apesar de tudo, tem-se conseguido implementar projetos muito interessantes. E os mais novos, os mais miúdos, querem projetos, eles querem desenvolver áreas nas quais investiram e que gostam. E precisam de reconhecimento também nesse aspecto. E depois, claro que sim, numa altura em que as grandes também cidades... nas duas vertentes, de se sentirem valorizados e de valorizarem algo, não é? De acrescentarem. De acrescentarem, obviamente. Claro. E depois numa altura em que as grandes cidades estão a ficar praticamente impraticáveis do ponto de vista de vida. Com rendas caríssimas. Com habitação caríssima, as escolas dos miúdos absolutamente... preços absurdos. A deslocação para o trabalho é loucura. Exatamente. Claro. Por isso, eu acho que a procura pela qualidade de vida começa a levar muitas pessoas a saírem dos grandes centros e acho que nesse contexto a nossa cidade pode ser uma opção. Vamos fechar aqui esta conversa. Nós precisamos de um hospital novo. Precisamos de um hospital novo, indiscutivelmente. Que o teu testemunho sirva também. Indiscutivelmente. E às vezes custa-me ouvir algumas coisas na cidade. O nosso hospital chega, o nosso hospital está bom, vamos reabilitar. Não é possível. A evolução da medicina, do ponto de vista técnico, de aparelhos mesmo, de aparelhos de espaço, do ponto de vista científico, é tão assustadoramente célere que nós precisamos de acompanhar isso. E não há estrutura no atual. Claro que nós vamos remediando, claro que vamos fazendo o que podemos, mas nós precisamos desesperadamente de um hospital novo para podermos dar um bem que é inquestionável, que é mais saúde. E nós não nos podemos esquecer nunca de uma coisa. Mais saúde é mais felicidade. Exatamente. E nós mais qualidade de vida. Pessoas felizes. Exatamente. Porque é esta felicidade que é o motor de arranque das sociedades. Claro. E é o motor de produção das sociedades. Sem dúvida. Então, é fundamental. Agora sim, vamos ao tema que nos trouxe aqui, que é a diabetes. Conta-me como é que isto aparece na tua vida, na tua carreira, não é? Ao longo da tua carreira, como é que a diabetes aparece e como é que neste momento tem um papel tão importante no trabalho que tu desenvolves? Bem, eu quando venho para as Caldas quase há 20 anos, isto parece que foi ontem, mas eu já cá estou. Nós dizemos sempre que foi ontem, não é? Nós dizemos sempre que foi ontem. É engraçado, eu ainda há bem pouco tempo estive numa conferência, porque é uma coisa que faço muitas conferências na área da diabetes e da obesidade por este país fora e no estrangeiro também, graças a Deus. E eu estavam-me a pedir quais eram os hot topics de 2025 da diabetes. E eu fui escolher aquilo que eu achei mais representativo deste ano, mas fui buscar os slides de quando eu comecei a trabalhar para mostrar aos mais novos o que nós tínhamos e o que nós temos hoje em dia. E pensei, já passaram 20 anos. Em termos de números. Em termos de números, mas também em termos de panóplia farmacológica para tratar estes doentes, de desenvolvimento tecnológico para tratar estes doentes. A diabetes há 20 anos não tem nada a ver. A doença há 20 anos e a forma como a tratávamos não tem nada a ver. Fala-me um bocadinho da doença. Que impacto é que esta doença, para quem não tem diabetes, porque eu acho que quem não tem efetivamente desvaloriza aqui um bocadinho, que é, tem diabetes. Hoje em dia já não é aquela coisa, tem diabetes. Se calhar se aqui há 10 ou 15 anos, não, coitadinho, tem diabetes, pode ficar sem uma perna, pode ficar sem um pé, pode ficar cego, pode... Hoje em dia parece que se desvaloriza aqui um bocadinho. Não sei se desvaloriza, mas só para te dizer, quando eu vim e quando comecei como interna, a minha orientadora dedicava-se muito à diabetes e eu comecei a trabalhar na diabetes porque a acompanhava. E a partir daí começou este crescimento e esta paixão também. A diabetes é uma doença crónica que não tem cura, mas tem tratamento, ou seja, uma pessoa quando é diagnosticada diabetes... Tu sabes que tenho que estar sempre a interromper. Está tudo bem. Desculpa. Não faz mal. Nunca vai ter cura? É assim, é importante distinguir dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é uma diabetes autoimune que aparece maioritariamente nas crianças, que depende de insulina para viver. Estas pessoas precisam de insulina porque o pâncreas deixou de produzir essa insulina. E a diabetes tipo 1, durante anos e anos andámos à bulha se era possível, se não era possível, se existir ou não uma cura para a diabetes tipo 1. E finalmente,
este ano, começa-se a projetar Este a cura ano? da diabetes tipo 1 Maravilha. através do transplante de células estaminais. E é uma abertura a um novo mundo para estas crianças, que eu acredito que ainda vai ser possível no meu tempo. Que maravilha. E por isso, para a diabetes tipo 1, ao dia de hoje, eu posso dizer que sim, que acho que a cura da diabetes tipo 1 vai ocorrer, porque até aqui só se conseguia a cura quando se fazia um transplante pancreático e renal em simultâneo, que era raríssimo, em situações raríssimas, por isso nós dizíamos sempre aos pais daqueles miúdos que não vai haver cura. Por isso, para a diabetes tipo 1, eu acho que se abre uma janela de oportunidade. A diabetes tipo 2 é uma entidade completamente diferente. A diabetes tipo 2 resulta do estilo de vida. Certo. Tem um componente hereditário, tem um componente, tem uma agregação familiar também, mas está muito relacionada com um estilo de vida mais sedentário, com uma alimentação menos correta, com a ingesta de alimentos ultraprocessados, com stress, com falta de sono, com excesso de álcool, E é uma com mentira tabaco. quando dizemos que só tem que ver, ai, come muitos doces. Não, é completamente mentira. Não é? Isso é um daqueles mitos que está errado. não é? Aquele Está mito... errado. Mas, em teoria, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm obesidade. Correto. Por isso, no mundo ideal, que não vai ser possível, e esse sim eu não vou estar cá para ver, de certeza, se nós conseguíssemos abolir a obesidade, nós praticamente eliminávamos a diabetes tipo 2 do planeta. Porque há uma relação muito direta com a obesidade. Claro. Por isso, não sendo possível eliminar a obesidade, ou parece que é cada vez mais difícil, cura para a diabetes tipo 2 não há. Mas existe tratamento. Claro. Uma das coisas que eu acho mais incrível na diabetes tipo 2, e eu sou internista, por isso, por definição, eu trato a pessoa com doenças crónicas. Complexas, que chegamos ao diagnóstico e ao tratamento e pontualmente não, muitas vezes precisamos de apoio de outras especialidades, mas normalmente chegamos nós ao diagnóstico, e a verdadeira doença complexa que afeta muitos órgãos e sistemas, como é o caso da diabetes, que afeta os olhos, afeta o rim, afeta as pernas, afeta os vasos, mata de doença cardiovascular. Estas doenças mais complexas são muito geridas por internistas, porque temos esta visão muito global da pessoa, não é? Claro. E a diabetes, ao contrário de outras doenças, é particularmente interessante, porque eu costumo dizer que o que eu faço é uma pequeníssima parte na vida da pessoa que vive com diabetes tipo 2. Mas que calhar faz a diferença. Eu ensino a pessoa que vive com esta doença, eu dou ferramentas, eu instrumentalizo para que ela a pessoa tenha melhor qualidade de vida. Para que ela possa gerir a sua doença. Certo. Eu costumo dizer, a doença é gerida por si. Eu sou apenas um ajudante, um facilitador. Então diz-me uma coisa, até porque não temos muito mais tempo, que estão-me para ali a fazer, olha, já sabes como é que são estas coisas, nós estávamos até amanhã de manhã a conversar. Eu bem digo, eu tenho de voltar, eu tenho de voltar. Diz ali para as pessoas o que é que nós podemos, o que é que as pessoas podem fazer para, das duas uma, ou para melhorar a sua qualidade de vida tendo a doença, ou para reduzir o risco da doença. Eu costumo dizer que nós temos uma população cada vez mais envelhecida e temos uma população também por isso com cada vez mais doença crónica. Eu costumo sempre dizer que as pessoas que têm mais longevidade e que vivem mais não são aquelas que tomam mais suplementos. Certo. São aquelas que tiveram um propósito na vida e que tiveram, isso é muito importante, ter propósitos na vida. Tu acreditas que a felicidade cura? Eu acredito mesmo. Ou pelo menos ajuda. Ajuda, não é? E são aquelas que tiveram hábitos de vida mais saudáveis. Claro. E nós vivemos numa altura que é muito difícil ter hábitos de vida saudáveis. Claro. Mas vivemos numa época em que quem tem mais literacia, quem tem mais educação, quem tem mais acesso à informação de qualidade, consegue fazer estas escolhas. Certo. Por isso, se eu tiver de deixar uma mensagem e de vos dizer alguma coisa, se calhar a mensagem que eu diria é: cuidem de si, cuidem do vosso coração, façam escolhas inteligentes, preocupem-se com uma alimentação saudável, com uma alimentação equilibrada. Não é com fazer dietas, é escolher os alimentos que não sejam processados. Isto é uma escolha diária. Pratiquem exercício físico, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas e na saúde das pessoas, e no final do dia sejam só muito felizes.
Muito obrigada, Joana, é tão bom falar contigo. Eu estava aqui horas a falar contigo e temos que voltar. Joana Louro, doutora Joana Louro, muito obrigada, até à próxima semana. Deus!